Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Hashem fez o povo de Shechem odiar Avimelech. Eles começaram a pensar nele como um tirano insuportável. Lamentavam tê-lo coroado rei. Como eles desejavam se livrar dele, se o atacassem abertamente, ele revidaria com seu exército. O povo de Shechem conspirou secretamente para matar Avimelech. Eles encontraram um grupo de homens cruéis que estavam prontos para se esconder nas montanhas e esperar Avimelech passar. No entanto, por um tempo Avimelech não apareceu. Então esses homens selvagens se mantiveram ocupados roubando transeuntes inocentes. Logo se espalhou a notícia de que havia bandidos escondidos nas montanhas. Avimelech ouviu falar e fez questão de não viajar naquela parte da terra. Portanto, o plano do povo de Shechem falhou. Eles não conseguiam pensar em outra maneira de se livrar de Avimelech. Certa vez o povo de Shechem estava dando uma festa no templo de seus ídolos. Depois de colher e espremer as uvas de suas vinhas, eles comiam e bebiam e estavam de bom humor. Eles amaldiçoaram abertamente Avimelech. Se não tivéssemos que obedecê-lo, disseram, não poderíamos suportá-lo. Bem, nesse momento, um não-judeu passou pela cidade de Shechem com seus irmãos. O nome dele era Gaal. Ele ouviu o povo xingando Avimelech e o chefe de Shechem, Zevul, a quem Avimelech havia indicado sobre a cidade. Por que vocês continuam servindo a Avimelech? Gaal perguntou às pessoas de Shechem. Que obrigação vocês têm com ele ou com Zevul? Vocês não precisam obedecer a nenhum deles. Se vocês deixarem as coisas por minha conta, eu lutarei uma batalha e acabarei com Avimelech. Vamos reunir todo o povo de Shechem. Barricaremos a cidade de todos os lados. Avimelech não poderá entrar. Enquanto isto, irei com meus homens para encontrá-lo e vamos vencê-lo. O povo de Shechem concordou. Quando o chefe da cidade de Shechem, Zevul, soube do plano de Gaal, ficou furioso. Ele enviou mensageiros secretos para Avimelech, aconselhando-o. Gaal e seus irmãos convenceram a cidade de Shechem a se rebelar contra você. Não espere até que seja tarde demais. Venha aqui com seu exército durante a noite e ataque assim que o sol nascer. Gaal e seus homens não saberão sobre o seu ataque, porque naquele momento eles estarão viajando em sua direção. Depois de assumir o controle de Shechem, você pode cuidar de Gaal como achar melhor. Avimelech ouviu os conselhos de Zevul. Naquela mesma noite, ele marchou com seus soldados em direção a Shechem. Quando ele estava perto da cidade, dividiu seus homens em três grupos. Ordenou que se escondessem até que ele desse o sinal de ataque. Avimelech estava esperando Gaal e seus irmãos saírem da cidade primeiro. De manhã, Gaal organizou seus homens para viajarem até Avimelech e atacá-lo. Avimelech pensou que Gaal havia saído e sinalizou para seus soldados saírem de seus esconderijos. Na verdade, o exército de Gaal ainda estava dentro do portão de Shechem, ocupado com alguns arranjos de última hora. Gaal estava prestes a dar ordens para marchar quando notou alguma agitação à distância. Gaal ficou desconfiado, parecia haver tropas se aproximando. Ele decidiu esperar e ver. Enquanto isso, Zevul, o chefe da cidade, chegou ao portão para assistir à partida do exército de Gaal. Gaal comentou com Zevul, acho que vi pessoas descendo do topo da montanha. Zevul percebeu que algo estava dando errado. O exército de Avimelech deve ter saído muito cedo. Ele estava ansioso para tranquilizar Gaal e fazê-lo sair. Você está cometendo um erro, respondeu Zevul. Não há pessoas lá. O que você está vendo é apenas a sombra das montanhas que lhe parece pessoas. Nem um pouco, insistiu Gaal. Há homens marchando da montanha mais alta. E vejo claramente outra divisão emergindo da planície também. Zevul percebeu que não podia enganar Gaal. A verdade ficaria clara em alguns minutos. Zevul, portanto, mudou de tom. Ele disse ironicamente, agora vamos ver o que haverá com sua boca grande se gabando. Você disse quem é Avimelech que devemos servi-lo? Bem, aqui está ele com seu exército. Lembra como você debochou dele?
Vamos ver se você realmente pode acabar com ele, como você declarou. Gaal ordenou que seu exército marchasse em direção aos homens de Avimelech. Uma batalha eclodiu na frente de Shechem. O povo de Shechem brigou com Gaal. Foi uma luta pesada que continuou o dia inteiro. Mas pelo final do dia, Avimelech havia vencido os homens de Gaal e o povo de Shechem. Ele entrou na cidade e matou todas as pessoas que moravam lá. Ele quebrou suas casas e semeou sal nos campos para que nada pudesse crescer lá novamente. Este foi o cumprimento da maldição de Otã, de que o incêndio sairia do espinheiro e destruiria as árvores. O povo de Shechem mereceu ser punido por ter apoiado o assassino dos filhos de Gidon e por permitir que Avimelech se tornasse seu rei. Não sabemos o que aconteceu com Gaal e seus irmãos. Eles podem ter sido mortos em batalha ou expulsos. O fim de Avimelech. O plano de Hashem era que toda a maldição de Otã se tornasse realidade. Primeiro Avimelech destruiria o povo de Shechem e então ele também seria destruído. Algumas pessoas importantes de Shechem possuíam uma torre forte fora da cidade. Elas haviam se barricado na torre para ficarem a salvo do exército de Avimelech. Elas pensaram que depois de algum tempo seriam capazes de atacá-lo. Avimelech ouviu falar dessa torre e imaginou um plano cruel. Levou seus soldados para uma floresta próxima e ordenou a eles: façam o que eu fizer e sejam rápidos. Com 2 machadadas, Avimelech cortou um galho e o colocou no ombro. Todos os seus homens fizeram o mesmo. Eles cortaram galhos e os colocaram nos ombros. Juntos eles marcharam para a torre. Eles empilharam os galhos ao redor da torre e atearam fogo à pilha. A torre e todas as pessoas dentro foram queimadas. Havia cerca de 1.000 pessoas que morreram neste terrível incêndio. Em seguida, Avimelech e seus soldados marcharam para Tevetz. Esta cidade ficava ao lado de Shechem e também participara da rebelião contra Avimelech. O exército de Avimelech conquistou a cidade, mas havia uma torre forte no centro de Tevetz. As pessoas se esconderam nesta torre e trancaram seus portões com segurança. Avimelech ordenou que suas tropas a queimassem, assim como em Shechem. Mas desta vez o castigo de Hashem chegou para Avimelech. Enquanto ele estava de pé diante da torre, uma mulher na torre jogou parte de uma pesada pedra de moinho sobre ele, esmagando seu crânio. Ele sabia que ia morrer e ordenou a seu servo: puxe sua espada e me mate. Não quero que as pessoas digam: uma mulher matou Avimelech. O servo golpeou Avimelech e ele morreu. Podemos ver claramente que cada parte da punição de Avimelech foi planejada por Hashem, Midá keneged Midá. Ele havia matado sua própria família. Em troca, ele foi morto por sua própria família. O povo de Shechem e Tevetz eram parentes. Mesmo uma pessoa que não é um tzadik costuma ter piedade de seus próprios irmãos. Avimelech, no entanto, agiu sem piedade de seus irmãos. Em troca, uma mulher que geralmente tem piedade das pessoas agiu cruelmente com ele. Avimelech, como constantemente pensava em novos planos cruéis em sua cabeça, seu crânio foi esmagado. Assim como ele matou seus irmãos com uma pedra, ele foi morto com uma pedra. O passuque em Mishlei 26, 27 nos diz: quem cavar uma cova para fazer mal a outros, cairá nela, e quem rolar uma pedra para prejudicar os outros, será atingido por esta pedra. Foi exatamente isso que aconteceu com Avimelech. Tudo que ele planejou para os outros foi feito com ele. O servo dele o esfaqueou. Este também foi um castigo adequado. Avimelech era filho de uma Pilegesh, uma esposa secundária. Ele deveria ter se tornado um servo de seus irmãos. Em vez disso, ele fez de si um governante. Portanto, seu servo trouxe seu fim. Assim que Avimelech morreu, todos os combates pararam. Bnei Israel perceberam que o castigo de Avimelech tinha sido de Hashem. O povo de Tevetz não se vingou dos soldados de Avimelech e os sobreviventes foram para casa em silêncio. Bnei Israel viram claramente que Hashem puniu o povo de Shechem com um fim terrível por ser ingrato com Gidon e apoiar Avimelech, e ele puniu Avimelech por sua maldade. O Midrash nos conta: Hashem nomeia governantes.
Hashem decide quando alguém deve se tornar rei e quando seu governo deve terminar. Nenhum plano humano pode mudar o decreto de Hashem. Vemos isto no exemplo do rei babilônico Belshazzar. O rei Belshazzar fez uma grande festa para 1000 de seus nobres. Enquanto bebiam vinho, o rei ordenou a seus servos: tragam as vasilhas de ouro e prata que meu avô, o rei Nebuchadnezzar, tomou do Beit HaMikdash quando o destruiu. Belshazzar queria que seus convidados e esposas bebessem dessas vasilhas. Enquanto festejavam e bebiam das vasilhas sagradas do Beit HaMikdash, louvaram em voz alta seus deuses. Mas, de repente, algo tão estranho aconteceu que a festa parou e o sangue de Belshazzar congelou em suas veias. Do nada, um dedo apareceu na parede e escreveu uma frase nela. O rei ficou tão apavorado que sua cor mudou e seus joelhos tremeram. "O que é isso?" ele gritou. "Que os sábios e magos venham e expliquem isso. Quem puder ler estes escritos e explicá-los, vestirá roupas reais com uma corrente de ouro em volta do pescoço e se tornará o terceiro maior governante de Babel." Todos os sábios do rei foram chamados ao palácio, mas nenhum deles sabia ler ou entender a escrita estranha. O rei Belshazzar estava assustado e seus nobres estavam confusos. Mas a rainha disse-lhe: "Que você viva para sempre, ó rei. Você não precisa se preocupar. Há alguém que pode ajudá-lo. Seu pai, rei Nebuchadnezzar, nomeou um judeu, Daniel, como seu conselheiro principal, porque ele é tão sábio e compreensivo com os deuses. Ele sabe explicar sonhos e enigmas e resolver problemas. Chame Daniel, ele explicará a escrita." Quando Daniel chegou, o rei lhe disse: "Você é judeu, Daniel, que meu pai trouxe aqui junto com os outros cativos de Eretz Israel? Ouvi dizer que o Espírito dos deuses repousa sobre você e que você tem uma sabedoria maravilhosa. Se você puder ler e explicar esta escrita, vestirei você com roupas reais e o tornarei o terceiro homem mais importante do meu reino." Daniel respondeu: "Não quero os seus presentes. Guarde sua recompensa para outra pessoa. Mas vou ler e explicar a escrita para você. Saiba que o maior Deus castigou seu pai, Nebuchadnezzar, porque ele era muito orgulhoso. Mas depois do castigo ele admitiu que Deus é o maior soberano. Mas você, o filho dele, Belshazzar, ainda não rebaixou seu coração. Você sabia o que aconteceu com seu pai, mas trouxe os utensílios do Beit HaMikdash para si e suas esposas beberem. Você louvou seus deuses em vez do verdadeiro Deus, que está encarregado de sua vida. Deus enviou o dedo que escreveu o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Farsina. Isso significa: Mene, Mene, Deus contou os dias de sua realeza e decretou que ela deve terminar. Tekel, você foi pesado na balança de Deus para averiguar se merece viver e foi considerado indigno. O Farsina, seu reino será dividido, será dado a Madai, Meda, e Parás, Pérsia. Belshazzar insistiu com que Daniel se vestisse com roupas roxas e fosse feito governante. No entanto, Belshazzar achou que agora que foi avisado, ele seria capaz de se proteger do castigo de Deus. Ele enviou uma mensagem a todos os seus generais: "Vamos à guerra contra qualquer nação ou reino que se atreva a se rebelar contra mim." Disse Hashem: "Você está enviando mensagens a todos para evitar o meu decreto? O castigo de uma pessoa vem diretamente de mim, e eu decretei que você terminaria. Coresh e Dariavesh se tornarão os novos governantes." Coresh e Dariavesh eram guardas-costas de Belshazzar. Para impedir que estranhos perigosos entrassem no palácio, o rei ordenou aos 2 guardas: absolutamente ninguém deve entrar no palácio a noite toda. Não importa se ele diz que é urgente. Não façam exceções, mesmo que ele afirme que é o próprio rei. Se alguém se atrever a entrar, retire sua cabeça imediatamente. Naquela noite, Hashem fez com que Belshazzar tivesse o intestino solto,
Como o banheiro era ao ar livre, ele saiu. Os guardas não o notaram saindo. Quando ele voltou, eles gritaram: Quem está aí? Sou eu, o rei, respondeu Belchatsar. O rei ordenou, disseram eles, que qualquer um que tentasse entrar à noite, mesmo que afirmasse ser o próprio rei, deve ser decapitado. Os dois agarraram o fundo de um castiçal pesado e esmagaram o crânio do rei. Belchatsar morreu naquela noite exatamente como Hashem havia planejado. Esse foi o fim de 70 anos de governo de Bavel. Dariavesh se tornou o próximo rei. O sexto Shofet, Tolá. O Shofet que conduziu Bnei Israel após a morte de Avimelech foi Tolá. Não sabemos muito sobre ele, só que ele era da Shevet Issachar, uma Shevet sábia, cujos membros eram Talmidei Chachamim. Bnei Israel se beneficiaram de seu sábio julgamento. Ele cuidou para que as leis da Torá fossem cumpridas e todos fossem tratados com justiça. Ele foi Shofet por 23 anos. O sétimo Shofet, Yair. Após a morte de Tolá, Yair, da Shevet Menash, foi apontado como Shofet. O Passuque também não nos diz muito sobre ele. Ele era rico e abençoado com uma família numerosa, 30 filhos, de muitas esposas. Cada filho podia se dar ao luxo de montar em um burro elegante e possuir sua própria aldeia. Enquanto Yair viveu, Bnei Israel não serviram a ídolos. Yair também os protegeu de todos os ataques inimigos. O que aconteceu após a morte de Yair? A essa altura, você já sabe a triste continuação. Após a morte de Yair, Bnei Israel foram atraídos para servir aos deuses das nações ao seu redor. Naquela época, eles adoravam 7 deuses diferentes. Primeiro, o deus Baal, segundo, o deus Ashtaroth, o deus de Aram, o deus de Sidon, o deus de Moabe, o deus de Amon, o deus dos Pelistim. Até agora, Bnei Israel serviam a Hashem junto com os deuses. Agora eles pioraram. Eles desistiram de servir a Hashem por completo. Eles adoravam apenas os deuses. Não que eles realmente acreditassem nesses deuses, mas seu Yetzirah dizia-lhes para agir como os não-judeus. Era muito mais fácil ouvir os deuses do que os mandamentos da Torá. Os deuses permitiam que uma pessoa se casasse com quem quisesse, até parentes próximos. Eles também permitiam que ela comesse o que gostasse. Os primeiros a começarem a servir aos ídolos foram as 2,5 tribos que viviam no lado leste do Jordão. Elas estavam longe do resto de Bnei Israel, cercadas por nações não judias. Então elas imitaram os seus caminhos. Como punição, Hashem enviou 2 das nações cujos deuses elas serviam, os Pelistim e os Amonim, para lutar contra as 2,5 tribos. Nos 18 anos seguintes, os judeus que viviam no lado leste do Jordão sofreram com seus ataques. Enquanto isso, até os judeus que moravam em Eretz Israel começaram a servir a ídolos. Hashem, portanto, permitiu que Amon entrasse em Eretz Israel. Os Amonim reuniram seu exército para a batalha. Eles queriam conquistar toda a Eretz Israel. Isso seria insuportável. De repente, Bnei Israel se lembraram. Quem poderia ajudá-los? Eles clamaram a Hashem. Certamente ele os resgataria desse problema como sempre havia feito antes. Uma parábola. A rainha rebelde. O rei estava triste. Sua esposa, a rainha, o ignorava completamente. Ela nunca falou com ele, nunca olhou para ele. Ela estava ocupada com outros assuntos que pareciam mais importantes para ela. O que o rei poderia fazer para que ela prestasse atenção nele? Ele teve uma ideia. A próxima vez que a rainha foi passear, ela foi atacada por uma gangue de homens selvagens. Ela não fazia ideia de que, na verdade, o rei havia contratado estes homens para assustá-la. De fato, a rainha estava assustada. A vida dela estava em perigo. A rainha chorou em voz alta. Meu senhor, o rei, ajude-me. A chave para a parábola. Este é um machal fácil. O rei é Hashem e a rainha é a nação judaica. Quando Hashem viu que Bnei Israel o ignoraram, ele enviou seus vizinhos não-judeus para oprimi-los. Quando Bnei Israel foram atacados pelo Amonim,
Eles clamaram a Hashem para salvá-los. Eles admitiram: fizemos mal ao deixar Hashem e servir aos deuses. No entanto, enquanto eles se aproximavam de Hashem, eles continuavam servindo a ídolos. A parte principal da Teshuvá estava faltando. Eles eram parecidos com alguém que, durante o vidui, confissão dos pecados em Yom Kippur, diz: Hashem, eu falei Lashon Hará, por favor me perdoe. Ao mesmo tempo, ele fala Lashon Hará com aqueles que estão ao seu lado na sinagoga. Hashem respondeu aos Bnei Israel: Vejam quantas vezes eu já os salvei. A cada vez vocês deveriam ter ficado mais agradecidos. Em vez disso, vocês voltaram aos ídolos de novo e de novo. Agora vão e clamem aos deuses a quem vocês servem. Deixem-nos ajudá-los com os seus problemas. Bnei Israel implorara a Hashem: por favor, salve-nos. Estamos prontos para sofrer qualquer castigo por sua mão, seja de fome ou doença, mas não podemos suportar a opressão de nossos inimigos. Bnei Israel perceberam que eles deveriam fazer uma teshuvá séria para Hashem ter misericórdia. Então eles desistiram de todo culto a ídolos. Era isso que Hashem estava esperando. Hashem sofria junto com Bnei Israel o tempo todo em que foram oprimidos. Ele era como um pai que sente dor o tempo todo que seu filho está com problemas. Agora ele estava feliz que eles fizeram teshuvá e ele poderia ajudá-los. O exército de Amon se reuniu na terra de Menash, pronto para atacar Bnei Israel. Os Amonim pensavam que os Bnei Israel ficariam tão assustados que se renderiam sem lutar. Mas Bnei Israel não fez nada disso. Eles reuniram seu exército para a guerra também, em um lugar chamado Mitzpe. Quando os Amonim viram isso, eles decidiram adiar o ataque. Eles esperariam por um momento melhor. Os Amonim retornaram à sua terra, mas Bnei Israel sabiam que o perigo ainda não havia terminado. Os Amonim retornariam, a menos que o exército judeu marchasse para a terra de Amon e derrotasse seus inimigos. Este era um empreendimento muito perigoso. Qual general teria coragem de atacar Amon? Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Ah, e não esquece, deixe seu comentário também. Shalom a todos.